Meus amigos, nós queremos ler em Atos, no capítulo 17, versículos 30 e 31, aonde está escrito dessa seguinte forma: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Meus queridos amigos, nós podemos ver por esse versículo qual é a palavra de Deus para a humanidade. Deus manda que o homem se arrependa, e você precisa compreender por que Deus disse isto, porque Deus está falando isso à humanidade. Meu amigo, nós vamos falar rapidinho para você que Deus criou o homem lá no jardim e colocou no jardim do Éden. E Deus deu algumas autorização, algumas ordens ao homem, mas o homem desobedeceu. Então, nós sempre dizemos isso, queremos passar, mesmo que de forma rápida, por isso, dizer que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para que ele fosse portador do seu grande amor. Deus criou o homem para que o homem lhe adorasse. É preciso que as pessoas saibam disso. Por que você existe? Por que você está aqui pisando nessa terra? Tem um objetivo. Deus não faz nada em vão. Então você foi criado com um objetivo: adorar a Deus. Porém, aconteceu com o homem aquilo que ninguém esperava. Ele passou a amar mais o mal do que o bem, mais as trevas do que a luz. Então os seus padrões se inverteram, a sua natureza, que era uma natureza pura e santa, ela foi corrompida. Ela foi corrompida pelo pecado. O pecado deturpou, inverteu essa natureza que Deus havia dado ao homem, uma natureza santa. Agora, a humanidade toma caminhos diferentes. O quadro é dramático, porque a situação é a criatura rebelada contra o Criador. É a criatura rebelada contra o seu Criador. É o ser humano, é o homem rebelado contra Deus. Caminhos diferentes. O homem passa a tomar decisões, atitudes e viver de uma forma que contraria a Deus, desobedece a Deus, não tem, na verdade, respeito por Deus, não tem prazer em guardar os seus mandamentos, em guardar a sua palavra. Na verdade, a raça humana não quer saber de Deus. Na verdade, a raça humana não quer saber do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque os seus padrões foram invertidos. Mas Deus, Ele é misericordioso, é compassivo, é assaz benigno, que não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades,
Portanto, assim como o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E a misericórdia do Senhor, apesar desse versículo falar que é para com aqueles que o temem, mas a misericórdia do Senhor, ela se estende a todos. A todos. Deus é longânimo para com todos os homens, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus é longânimo, querendo que o homem compreenda, que o homem entenda que ele é pecador. O homem precisa reconhecer que é pecador, incapaz de conseguir a sua salvação pelos seus próprios méritos. Então, ele precisa de perdão, ele precisa de salvação, e a salvação é só no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Deus espera do homem? O que Deus espera de você? Deus espera que você se arrependa. Deus espera que o homem se volte a Ele. Deus está de braços abertos, esperando que a raça humana reconheça que só Ele é o Senhor, e esse reconhecimento não pode ser apenas de lábios, porque Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse arrependimento tem que ser de coração, e é por isso que a palavra de Deus, é por isso que o Evangelho traz ao homem uma mensagem de arrependimento. O homem precisa reconhecer que é pecador, e reconhecendo que é um pecador rebelde, um pecador que se opõe ao seu Criador, a Deus o Todo-Poderoso, ele precisa se humilhar e pedir perdão a Deus, e entender e aceitar o sacrifício expiatório realizado por Cristo na cruz do Calvário, para a redenção, para redimir, para libertar, para tomar o homem do poder do pecado, porque o pecado escraviza o homem. Meu amigo, venha aceitar a Jesus como Salvador, venha se arrepender, arrependa-se enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.